para qualquer tipo de investimento, não importa se é mercado financeiro, não importa se é o início de uma empresa, não importa se é ampliação de uma fábrica, não importa. O investidor ele tem que ter em mente que, se ele não corresse risco algum, ele colocaria o dinheiro dele em algum lugar que daria para ele um mínimo de rendimento. Então, a isso nós chamamos de taxa mínima de atratividade. E o que compõe essa taxa mínima de atratividade? Tá? Primeiro, o custo de oportunidade. Né? Então, se eu pensar em um investimento com um risco baixíssimo, né, com mínimo de atratividade, eu colocaria título público federal. Então, taxa Selic. Tá? Taxa Selic. E depois, eu tenho que pensar que qualquer tipo de investimento, ele carrega risco. Ah, mas peraí, será que título público federal ele tem risco, né? O emissor é o governo. O governo oferece risco? A princípio, não, né? A princípio, a gente diria que o governo não oferece risco. Mas nós temos exemplos aí, né? Até não muito antigos, como a Argentina, por exemplo, quando fez a mudança na paridade da moeda dela, na época, e ela colocou o dólar como referência na época, né? Um peso argentino valia $1. Tá? E isso acabou incentivando a maior parte dos investidores argentinos a comprar títulos do Tesouro Argentino. Por quê? Porque eles estavam aplicando em dólar na época, né? Numa época em que a economia estava muito ruim, a moeda argentina estava muito desvalorizada, então todo mundo investiu em títulos do governo argentino. Pô, então vamos ver aqui, títulos de país, né? Houve risco? Houve, porque num determinado momento o Tesouro Argentino não conseguia mais pagar os resgates, né? Eles não conseguiam pagar todo mundo. Então eles começaram a dar calote. Então, olha, um país dando calote nos seus investidores internos. Tá? Nós já chegamos a esse tipo de risco aqui no Brasil? Não. Mesmo em alta inflação, o Brasil sempre honrou os seus empréstimos internos. Empréstimos externos, não. O Brasil já pediu moratória, mas internamente, o Brasil sempre honrou com os compromissos assumidos com aqueles que emprestaram dinheiro para o governo. Tá? A Argentina não. A Argentina criou um mecanismo na época que eles chamavam de curralito, né? Que era bem assim, eles abriam o mercado bancário, né? Normalmente o expediente bancário tem que ter no mínimo 6 horas, e eles abriam o mercado lá com 2 horas de expediente bancário. E eles só atenderiam uma parte dos investidores, nem todos. Então, os investidores não conseguiam fazer os resgates das aplicações. Né? Então, mesmo assim, nós diríamos, olha, eu tenho como taxa de oportunidade, custo de oportunidade, o título público, né? Para nós, a taxa Selic. Então, a gente poderia dizer o seguinte, olha, o risco, né, que está embutido nessa taxa mínima de atratividade, por regra de mercado, é 5%. Para não dizer que seja zero, é 5%. Tá? Por quê? Porque o devedor é o governo. Tá? Para não dizer que o risco é zero, nós dizemos que o risco é 5%. Tá? E o terceiro, né, o que até nós já citamos, é a liquidez. Então, liquidez seria a velocidade em que você consegue transformar um ativo, né? Então, por exemplo, durante muito tempo, você aplicava em título público e você não conseguia fazer resgate imediato. Com o passar do tempo, como o título público acabou sendo muito popularizado e o governo começou a vender título público através do Tesouro Direto para todo mundo,
essa liquidez ela passou a ser imediata. Então, hoje você aplica em títulos do governo e você não tem problema de liquidez. Quer dizer, a liquidez, ela é rápida, né? Então, liquidez é algo importante. Então, para compor essa taxa que nós chamamos mínima de atratividade, a gente coloca, né, o custo de oportunidade, né, que é a taxa de juros do investimento. Se eu pensar em título público, eu diria que é a taxa Selic. O segundo seria risco, tá? Ele sempre vai estar presente em qualquer tipo de aplicação, né, que a gente toma como base, né, como regra para mercado, que o risco, mesmo sendo governo, ele é 5%. Tá? E o terceiro é a liquidez. Liquidez o que é? Liquidez é a velocidade em que eu consigo o resgate do meu investimento. Então, a taxa mínima de atratividade é isso. Então, para qualquer investimento que eu for fazer, eu terei que ter em mente, né, que existe a possibilidade, né, de fazer algum tipo de investimento que me dá um mínimo de rentabilidade, porém, com uma liquidez imediata e é um risco muito pequeno, né? Então, nós temos que partir dessa premissa. Para depois, né, a gente começar a falar em taxa interna de retorno e valor presente líquido, né? Porque tanto um quanto o outro, ele vai carregar, né, no seu bojo, né, a taxa mínima de atratividade, tá? Então, outro aspecto importante quando a gente fala em investimento, em mercado, é o chamado, nós chamamos de mercado eficiente, né? Se a gente tivesse um mercado eficiente no mundo, né, não somente no Brasil, como é que funcionaria um chamado mercado eficiente, né? O mercado eficiente, ele existe quando eu, investidor, eu conheço as taxas que estão sendo praticadas no mercado. Então, quando eu tenho a possibilidade de ter conhecimento das taxas que estão sendo praticadas no mercado, seria uma das primeiras premissas de um mercado eficiente. Quando eu tenho conhecimento, né, existe uma divulgação disso, das taxas que o mercado está praticando, né? Uma outra premissa para que o mercado seja eficiente, né, que um único investidor ele não consiga influenciar todo o mercado, né? De que forma? Eu entro no mercado com um volume muito grande de dinheiro, me dispondo a comprar tudo quanto é tipo de investimento, e eu, por ter esse poder, eu consigo influenciar as taxas do mercado. Então, a segunda premissa que seria importante é essa, né? Não existe no mercado nenhum investidor que possa influenciar todo o mercado, tá? Uma outra premissa é que o mercado fosse totalmente líquido, quer dizer, que houvesse liquidez em todo o mercado. Então, nós pensamos em mercado eficiente dessa forma, né? O mercado seria eficiente em que momento? Em que momento eu, como investidor, tivesse conhecimento das taxas que o mercado pratica. Hoje nós temos isso. Vemos que estamos à beira de um mercado eficiente. Por quê? Porque as taxas que o mercado pratica, né, são taxas que têm como referencial a taxa Selic. Elas são formadas a partir da taxa Selic. E agregada à taxa Selic vem lá o custo operacional, vem lá a taxa de risco que está envolvida, mas de alguma maneira a gente tem um conhecimento das taxas que o mercado pratica. Tá? Então, para a gente ter uma ideia de mercado eficiente. Outra coisa, né, que um único investidor conseguiria influenciar todo o mercado. Então, isso nós não temos. Tá? Nesse momento, não. Nós não temos como influenciar o mercado. Tá? Um investidor só, não. Até porque
Hoje no mercado existem mecanismos que inibem esse tipo de prática, né? E a outra premissa é que o mercado tenha liquidez, tá? Então, que exista liquidez. Se a gente tiver essas premissas aí, a gente pode dizer que nós temos um mercado que seja eficiente, né? Só para ter essa ideia do que seja um mercado eficiente, né? Então, ter esse tipo de conhecimento, tá bom? Então, são dois conhecimentos importantes para a gente pensar em taxa interna de retorno e para a gente pensar em valor presente líquido. Por quê? Tanto um quanto o outro tem uma dependência muito grande, né, de fluxo de caixa. Então, se a gente for calcular valor presente líquido, eu tenho que fazer projeções futuras de fluxos de caixa, né? Bom, o que seria isso? Olha, se eu penso num investimento em que eu espero ter um retorno em 5 anos, eu tenho que admitir que eu vou precisar de determinados fluxos de caixa para que o meu retorno aconteça em 5 anos. Né? Em 5 anos. Então, o fluxo de caixa é importante. Né? A partir do momento... E o que é fluxo de caixa? São entradas e saídas de caixa, sobras de caixa que eu posso investir para valorizar o capital e fazer com que essa sobra de caixa de entradas e saídas mais a valorização, né, que é o prêmio do investimento, ao chegar num determinado período, vai fazer com que o meu capital investido retorne para mim, retorne para o meu bolso. Então, tanto o valor presente líquido quanto taxa interna de retorno dependem de fluxos de caixa. Tá? Dependerão sempre de fluxo de caixa. Tá? Então, é importante. Então, se a gente fosse definir, né? Mas o que é valor presente líquido? Olha, a gente usa o valor presente líquido para poder calcular, para a gente poder conhecer o valor atual de um investimento. Tá? Por isso é que os fluxos de caixa são importantes. Né? Porque se eu quiser conhecer o valor hoje do meu investimento, eu tenho que fazer esse cálculo chamado valor presente líquido para saber que hoje esse meu capital vale tanto, né? Vale tanto. E para saber se eu tenho, né? Para saber se eu tenho o retorno esperado disso, né? Eu diria o seguinte: olha, o valor presente líquido ele tem que ser superior a zero, né? Por quê? Se eu pegar uma projeção de investimento que eu fiz para o futuro e trazer esse investimento a valor presente e ele não for superior a zero, eu já posso pensar em abortar esse investimento, nem fazer, porque ele não vai me dar ganho nenhum. Tá? E a taxa interna de retorno, então, seria o quê, né? Olha, na taxa interna de retorno, eu estabeleço uma taxa mínima de atratividade e a minha taxa interna de retorno ela terá que sempre ser igual ou superior a essa taxa de atratividade. Se a minha taxa interna de retorno ela for menor, ela nem igual ela for, eu posso desistir do meu investimento. Esse meu investimento ele não está dando retorno algum. Né? Então, olha, são duas condições. Valor presente líquido. Quando eu calculo o valor presente líquido, eu tenho que sempre ter um valor que seja algo superior a zero. Né? Se eu pensar em taxa interna de retorno, eu tenho que ter uma taxa que ela seja igual ou superior à minha taxa de atratividade. Né? Então, eu falei que a taxa de atratividade, o que é? Aquela taxa que existe no mercado, que representa um investimento com baixíssimo risco, onde eu poderia ter colocado o meu dinheiro. Então, se eu for fazer algum tipo de investimento,
e eu faço o cálculo do TIR, né, da taxa interna de retorno, eu não posso esperar um resultado que seja inferior à taxa mínima de atratividade. E essa taxa tem que ser superior. Aí, se ela for igual, ora, se ela for igual à minha taxa de atratividade, eu, como investidor, eu tenho que tomar decisão se eu devo ou não investir. Por quê? Porque essa taxa interna de retorno é igual à minha taxa de atratividade, e a minha taxa de atratividade, normalmente, ela não vem carregada de muito risco, é melhor que eu fique fora de um investimento que vai me trazer risco. Entenderam isso? Entenderam, gente? É bem assim, olha, eu sou investidor, eu vou investir algum dinheiro, tá? Então, eu faço algumas projeções. Uma das projeções que vão me ajudar a tomar decisão quanto a um investimento, e eu tenho que fazer projeções para o futuro, né? Por exemplo, eu investi 10 mil reais e eu espero que esse meu investimento, ao longo de um ano, por exemplo, ele me dê um retorno. Então, eu tenho que, nessas minhas projeções, eu tenho que fazer, e essas contas a gente vai fazer depois, fazer uma conta que consiga me trazer um valor presente que seja superior a zero. Essa é a primeira condição, que é o valor presente líquido. Se eu fizer projeções que não me dê um valor superior a isso, é melhor que eu não faça investimento nenhum. Eu estou arriscando o meu capital, sem retorno, né? Outra premissa, taxa interna de retorno. Olha, eu peguei meus 10 mil reais e eu estabeleci que uma taxa mínima de atratividade para ele é a taxa Selic. Então, quando eu faço o cálculo da taxa interna de retorno, eu terei que ter uma taxa interna de retorno que seja igual à taxa de atratividade ou superior a ela. Se ela for inferior à taxa de atratividade, eu não faço meu investimento, eu aborto. Ah, mas olha, ela é igual à minha taxa de atratividade, e na minha taxa de atratividade eu tenho um risco muito baixo. Bom, aí é uma decisão que eu tenho que tomar, se eu faço ou não o investimento. Agora, se a minha taxa interna de retorno ela for inferior à taxa de atratividade, eu já desisti. Eu já não quero fazer. Porque eu estou correndo risco e não estou obtendo um ganho que seja conveniente para mim, investidor. Entenderam essas duas condições? Sim, entendi. Sim, bem claro. Então, é importante a gente entender que isso é básico antes da gente fazer as continhas, né? Que é bem assim, olha, qualquer investidor, né, que entra, olha, eu estou pensando, eu ganhei aí na Mega Sena, eu separei, ganhei 50 milhões, eu separei aí 5 milhões para fazer um investimento de risco, tá? Então, olha, e é bem assim, a gente ouve todo prêmio grande de loteria, vem os matemáticos e fazem as contas e dizem o seguinte, ó, se você pegar esse dinheiro aqui e deixar na caderneta de poupança, miseravelmente todo mês você vai levar para casa 250 mil reais de juros. Então, olha só, a taxa mínima de atratividade para aquele dinheiro, né, é a taxa da poupança que dá os 250 mil reais por mês. Agora, se eu quiser ganhar 10 vezes mais aquele valor, é natural que eu tenha que ir para um investimento que tenha risco. Então, eu posso procurar alguns empreendedores e falar o seguinte, olha, eu vou ser o investidor anjo do negócio de vocês. Eu vou entrar aqui, olha, eu peguei 5 empreendedores diferentes, eu vou colocar 1 milhão na mão de cada um e eu vou querer um retorno para mim que seja superior ao retorno da poupança. Aí eu faço as minhas projeções e chego à conclusão que eu posso chegar a um retorno financeiro que vai ser superior à
a rentabilidade da poupança. Então, a taxa mínima de atratividade aí seria a poupança. Tá? Então, se eu vou para um outro tipo de investidor, olha, eu estou indo para o mercado, peguei 5 empreendedores, coloquei 1 milhão na mão de cada um e falei, olha, eu espero rendimento que venha desse meu investimento que seja superior à poupança. A taxa de atratividade para mim é poupança. Aí eu fiz as projeções. Então, eu tenho que calcular, né, o valor presente líquido, eu tenho que fazer a continha e ver que a minha projeção é para 3 anos, eu tenho que trazer a valor presente, saber quanto que eu teria hoje desse dinheiro investido nesse primeiro momento aqui. Então, esse seria o valor presente líquido. Né? A taxa interna de retorno seria um cálculo também que eu vou utilizar usando fluxos de caixa para mostrar para mim que o meu investimento ele tem que ser superior àquela taxa de atratividade, que nesse caso seria a poupança. Entenderam isso? Sim. Porque é bem assim, né? Eu não vou pegar os meus 50 milhões e vou colocar todo ele em risco. Eu pego uma parte do meu capital, né? Eu quero investir no mercado, eu quero gerar emprego, eu quero ganhar dinheiro, então eu vou arriscar. Tá? Eu olhei aí uns 50 negócios diferentes, eu vi que alguns empreendedores têm ideias maravilhosas que podem me dar o retorno e eu serei sócio deles. Então, quando a gente ouve falar em investidor anjo aí, que aporta, né, capital para empreendedores, ele tem essa visão, ele tem o recurso na mão e ele faz essas contas aí e ele fala, olha, eu vou ter, se eu continuar com esse meu capital investido em título público, talvez eu não tenha o retorno financeiro que eu espero colocando ele em risco, então eu coloco em risco. Né? E normalmente, por isso também não adianta você pegar um empreendedor só e colocar todo o dinheiro com ele. De repente o empreendimento dele não dê o retorno que eu esperava, mas se eu pulverizar é possível que eu consiga obter o ganho esperado. Então, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, né? Todos eles servem para qualquer tipo de investimento. Tá? Não é somente no mercado financeiro. Pode ser investimento em uma empresa, pode ser um empreendimento. Tem muita gente que pega um dinheiro, né, e constrói aí, compra. Normalmente esses grandes empreendimentos funcionam assim, né? Pega o dono de uma área tal e fala para ele, olha, você quer entrar junto comigo nesse projeto aqui? Eu arco com a construção de tudo, eu assumo o compromisso de vender tudo, vou buscar parceiros depois, mas eu adianto para você que do empreendimento eu vou dar 4 apartamentos para você no prédio. Então, eu já iniciei um empreendimento. Né? Quer dizer, no primeiro momento eu não tive que fazer desembolso para comprar um terreno. Eu vou dar em pagamento alguns apartamentos. E a partir daí começa-se o investimento. Então, quem partiu para esse tipo de negócio fez as suas projeções. Calculou a taxa interna de retorno, calculou o payback, calculou o valor presente líquido para poder arriscar. Então, ele não está investindo no mercado financeiro, ele está investindo em construção. É uma alternativa. Né? É uma alternativa. Então, nós temos que partir sempre dessa premissa aí. Qualquer tipo de investimento que vai se fazer, primeiro, a gente tem que entender que ele sempre vai carregar algum tipo de risco. Né? Então, para isso que nós chamamos de taxa de atratividade, né? A mínima taxa de atratividade seria o mínimo de ganho que eu obteria no mercado com menor
grau de risco possível. Então, ela sempre será importante para mim, que ela vai servir de parâmetro para calcular o valor presente líquido e para calcular taxa interna de retorno. Ela sempre é parâmetro de comparação. Na taxa interna de retorno, a minha taxa interna de retorno, ela sempre terá que ser superior à taxa mínima de atratividade. Tá? No caso do valor presente líquido, quando eu faço o cálculo do valor presente líquido, ele tem que ser sempre superior a zero. Quando eu trago o meu capital para o valor presente líquido, ele tem que ser sempre superior a zero. Se eu fizer essas duas projeções, eu não obtiver essas duas premissas aí, eu posso nem começar com o investimento. Eu já deixo para lá. Tá? Coloco meu dinheiro lá na poupança, sento em cima dele, espero todo mês ele me dar um rendimento. Mas é o que nós falamos, né? Quando eu quero obter um ganho maior, eu tenho que partir para o risco. Aumento o meu risco. Tá? São premissas básicas, sempre vão existir. Aí, para a gente ter uma ideia de mercado, né? Ah, mas eu estou dentro de que tipo de mercado? Estou dentro, por exemplo, eu quero ir para a construção, estou dentro do mercado imobiliário. Qual que seria a minha taxa mínima de atratividade, então, se eu vou para o mercado imobiliário? Bom, eu vou lá na Caixa Econômica Federal e pergunto para eles quanto que eles estão pagando por captação de títulos imobiliários que eles têm. Então, eles já me dão ali o valor da taxa que está sendo paga. Para mim, seria a taxa de atratividade, porque eu poderia estar investindo ali. Então, sempre com essa premissa, né? E olhando para o mercado, que na minha visão, né, fosse o mercado eficiente. O mercado eficiente é uma premissa que é básica. Ele tem liquidez. Sempre que eu quiser deixar o meu investimento, eu vou lá e resgato, quer dizer, ele tem liquidez. Né? Eu tenho a tranquilidade em saber que não vai entrar no mercado nenhum investidor que possa influenciar em termos de taxa todo o mercado. São premissas, então tem que ter esse mínimo de entendimento para poder partir para um investimento. Tá bom? Beleza até aqui? Ok. Então, vamos pegar as maquininhas. Vamos pegar as maquininhas, então? Aqui já, professor. Olha, pega aquele material para... Vocês imprimiram o material que eu mandei para vocês? Aquele cálculo do valor presente líquido e o cálculo da taxa interna de retorno? Imprimiram ou não? Não. Não cheguei a imprimir. Imprimiram? Não, você nem imprimiu, não. Tem papel aí na mão para mim falar como é que vocês vão trabalhar com isso? Tem. E deixa eu pegar o óculos aqui, porque eu olho para HP aqui, eu enxergo as teclas, mas não enxergo as funções. Vamos pensar primeiro no presente líquido, como é que nós calculamos, né? Professor, dá para compartilhar a tela também, né? Porque não está aparecendo o senhor. Oi? Dá para compartilhar a tela, né? Não, não tenho esse material aí, eu não tenho. Eu até posso trazer ele, mas ele não vai aparecer por enquanto. Tá. Um carro falhando. É a impressora. Eu pensei que alguém estava tentando ligar o carro. É a impressora. Eu imaginei qualquer coisa, socando alguma coisa, menos isso. Eu também estou abrindo aqui para imprimir. Pronto, imprimido. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. É que não vai dar para colocar todo ele. Isso aqui não, espera aí. Professor, tem que fazer esses slides sem cor, porque gastou. Foi tudo aqui, dona Raiane. Raiane, imprime em preto e branco.
esqueci de colocar quando eu já tinha ido. Aí, vamos ver se dá para compartilhar essa telinha aqui. Vê se chegou para vocês aí. Chegou. Chegou. Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Vou pegar meu óculos aqui, que a cada dia que passa ele é mais útil para mim. Nossa, o meu já é útil desde há 30 anos atrás. Eu comecei a usar óculos há mais de 20 anos, né? Porque até então eu não usava óculos para nada. E depois que eu fiz 40 anos, aí eu comecei a usar óculos e nunca mais deixei de usar. 40, antes dos 40 eu já estava no bifocal faz tempo. Eu comecei a usar quando eu entrei na faculdade. Eu não enxergava nada na lousa. Mas quantos anos você tem? Eu tô com 30. Na faculdade eu tinha 22, 20. Então, no caso, eu Faz comecei tempo, a usar óculos. Não é? Comecei a usar óculos depois dos 40 anos, né? Eu lembro que uma época tinha um subgerente que... Paulo, eu falei para ela, vamos comigo até Mogi das Cruzes, que tem um cliente meu que vai inaugurar uma escola de informática lá, que era a SOS Computadores. Vamos comigo? Vamos. Aí eu falei, vamos com o meu carro, eu vou dirigindo. Aí quando chegou na Serrinha, lá de Mogi, o rapaz falou para mim, Paulo, tá comendo faixa. Eu falei, não, tô numa boa. Não estava nada, já estava enxergando mal. No dia seguinte, eu já fui no... Eu mandei fazer. Vamos lá, então. Eu acho que desde os 12 anos, sei lá. Vamos lá, então. Vamos fazer conta junto. A gente está falando aqui, né, no valor presente líquido, tá? A telinha está aqui para vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vão nessa teclinha aqui, do lado esquerdo embaixo, o F, coloca F, CLX que está à direita em cima, né? Peraí, F, CLX. Fizeram isso? Sim. Sim. Esse primeiro passo aqui é para a gente limpar a memória. Tá? Alguma coisa que a gente tinha feito na memória, quando eu coloquei F, CLX, eu limpei a memória. Tá? Então, eu vou entrar com um valor aqui, tá? 10 mil. Coloquem 10 mil aí. Eu estou entrando com o valor de 10 mil, que é o valor inicial, né? Então, vamos lá. 10 mil. Lá em cima, à nossa direita, tem CHS. Aperta aí, 10 mil CHS. O que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mudando o sinal. Pode olhar do seu lado esquerdo aqui na maquininha, que tem 10 mil negativo. Eu mudei o sinal. Tá? Aí depois, eu tenho que entrar com esse investimento inicial, os 10 mil. Então, eu venho na teclinha azul aqui, no G, apertem o G. Eu vou lá em cima, lá no primeiro teclado, tem uma tecla grande, escrita PV, e embaixo tem CFO. Acharam? Sim. Então, quando eu apertei aqui o G, eu estou mudando a função. Então, eu estou colocando aqui CFO. O que eu fiz aqui? Eu entrei com o valor inicial. Luiz, eu estou tendo aula. Estão junto comigo aqui? Estão junto comigo? Me perdi. No CFO eu faço o quê? Olha, você apertou o G primeiro. E o CFO, ok. É o CFO, que ele está embaixo do PV, né? Pode ver que ele está em azulzinho. Eu mudei a função. CFO, eu estou entrando com investimento inicial na maquininha. Uhum. Beleza? Aí, eu vou entrar aqui com 4.500.
que seria a primeira entrada de fluxo de caixa. Então, eu coloquei 4.500, tá? Agora eu coloco CFJ, né? Eu coloco G novamente, vizinha daquela outra tecla, CFJ. Acompanharam comigo? Sim. CFJ, tá? Aí, eu venho embaixo aqui, entro novamente com 4.500, G, novamente, CFJ. Eu estou entrando com fluxos de caixa. Vou novamente, 4.500, G, CFJ. Novamente, 4.500, G, CFJ. Eu acho que tem mais uma entrada, não tem? Se eu não errei, é mais uma. G, 4.500, CFJ. Aí, né, eu vou colocar 20, tá? 20. Aí eu coloco F, estou mudando a função. E eu vou lá em cima, e tem aqui o NPV. Olha, eu mudei o F, tem o PV, em cima dele tem um NPV. Aperto o PV aqui, ó. Vou ter que fazer de novo. Alguém? Você pulou a etapa 9, que é para teclar 20 e depois em I para entrar a taxa de desconto. O meu deu certo, deu o mesmo resultado. Eu apertei o 20. Mas você apertou o I depois do 20? Eu sim, que era a taxa, né? O meu deu esse valor aqui, 3.457,75. Então, agora repitam tudo isso sozinhos. Enquanto isso, eu abri a porta para sair um gato que estava comigo aqui dentro. Fiz, professor, deu o mesmo valor. Deu? Deu. Legal. Então é isso. Aqui a gente está calculando o valor presente líquido, tá? Vamos supor que eu queira chegar num outro resultado, eu entraria, por exemplo, com valores e fluxos diferentes, para chegar num outro valor, tá? Então, na verdade, eu estou calculando o valor presente líquido aqui. Então, para esse meu investimento, eu teria que ter, se eu trouxesse ao momento presente, ele teria que me dar esse valor, 3.457,75. Tá? Ele é superior a zero. Então, nessa primeira visão aqui, a gente pode dizer que esse meu investimento ele é viável. Ele é viável. Né? Há uma taxa, né, de 20% ao ano. Ele é viável. Ele é viável. Sempre para calcular o valor presente líquido, o caminho é esse aqui, né? Sempre vocês vão, pegou o HP na mão, ligou o HP, vai lá na teclinha F, série X, limpa a memória, tira tudo que você esqueceu lá na maquininha. E depois você começa a operação. Quando eu entrar, por exemplo, com 10 mil, que é o meu capital inicial,
eu tenho que inverter o sinal. CHF, eu faço a inversão do sinal. E a partir daí, eu começo a fazer as entradas, né? Então, para mim entrar R$10 mil no meu investimento, eu aperto lá a função G e aperto CFO. Então, eu já inseri esses R$10 mil como investimento inicial. E a partir daí, eu começo a inserir a entrada, os fluxos de caixa, né? No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 fluxos de caixa entrando, né? Quando eu chegar lá no final, eu coloco 20. E o 20 o que que é? O 20 é a taxa ao ano que eu escolhi. 20, entrei com 20, aperto I é taxa, né? Ele entrou, aí eu aperto NPV, ele vai dar para mim o valor presente líquido. Eu chego ali. Todo mundo chegou e, melhor do que isso, todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. A todos? Mesmo quem nem Sim. ficou perto da HP no final de semana? Entendeu? Sim, professor. Tá bom. Então, guardem isso aqui, que isso aqui nunca vai mudar. Entendeu? Então, por exemplo, se a gente for calcular o valor presente líquido, a gente tem que ter, pelo menos, algumas informações que são básicas, né? Então, olha só, eu preciso ter uma taxa, e no caso aqui nós temos uma taxa de 20% ao ano, então eu tenho essa taxa, tá? Eu tenho que conhecer o valor do meu investimento inicial e os fluxos de caixa que eu criei, em quais períodos, porque fazer as entradas de enfim. Chegar lá no final, né? Então, quando eu coloquei 20, coloquei o I, eu coloquei a taxa ano ali na maquininha, né? Então, eu quero conhecer o valor presente líquido, NPV, apertei F, NPV, e traz para mim o valor presente líquido do projeto. Então, ele é superior a zero? É superior a zero. Então, é viável. É natural que quanto maior ele for superior a zero, mais retorno eu tenho do meu investimento. Então, essa é a visão. Eu tenho que ter zero como parâmetro. Se no caso o valor presente líquido ele se apresentar igual a zero, por exemplo, eu tenho que tomar a decisão se eu faço ou não o investimento, porque ele está praticamente empatando, não vale a pena. Se ele for, quanto mais superior a zero ele for, mais retorno eu teria do meu capital. Uhum. Beleza até aqui? Beleza. Vamos procurar aqui taxa interna de retorno. A taxa interna de retorno é o grande que a gente fala que é o grande calcanhar de Aquiles para qualquer pessoa que queira começar a fazer cálculo financeiro, né? Você fala taxa interna de retorno, se na HP, se não for na HP, não dá para calcular. Cadê? Deixa eu ver se aqui a gente tem esse, né? Acho que não tem. Não dá para fazer na mão isso aqui. Porque tem somatória, é muito difícil de fazer, tá? Ou você faz usando o Excel, né? Ou você faz com a HP na mão. Com a HP na mão é 10. Então, olha, todo mundo limpando a memória aí. Zera a memória aí. Vamos lá. Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora, né? Com os mesmos dados. Nós vamos calcular agora a taxa interna de retorno. Vocês querem que eu repita ou vocês conseguem acompanhar fazendo o passo a passo por aqui? Dá para fazer? Eu já fiz. Olha, Dá sim. F, CLX, quer dizer, limpando a memória, né? Aí você pega 10 mil, CHF, trocou o sinal, né?
Aí você vem com GCFO, né? O G, você está trocando a função. CFO é para você entrar com os 10 mil, que é o investimento inicial. Aí você vai pegar os mesmos fluxos de caixa e vai trabalhando com eles. Olha, você pega aqui o primeiro fluxo de 4.500 e CFJ. Então, você está entrando com o primeiro valor. Você vai fazer com todos eles. Quando você chegar lá no final, né, diferente do que você fez com o valor presente líquido, você vai no F, na função F, vai lá em cima, IRR. IRR é taxa interna de retorno. Aí você tem que bater aqui nos 34,94. Todo mundo conseguiu? Sim. O meu Sim. deu 95, acho que eu entrei com uma parcela a mais. Não tem problema, faz de novo, a gente espera. É bom que entenda, porque é bem assim, eu acho que entrei errado. Não, faz de novo para bater. Agora bateu, professor. Legal. Era uma, eu tinha entrado. Então, olha só. Na interpretação da taxa interna de retorno, né? Então, olha, vamos supor que eu tivesse feito uma projeção, né? E eu entender o seguinte, olha, a minha taxa de atratividade mínima, né? Ela seria 36%. Né? A minha taxa mínima de atratividade seria 36%. Aqui deu 34,94. É viável esse investimento? Não, Não. Por que não é viável? porque o retorno é menor. Tá. Então, é bem assim, olha. Quando você vai iniciar um investimento, primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Qual o retorno que eu espero para o meu investimento? Esse retorno esperado é a minha taxa mínima de atratividade. Então, a minha taxa interna de retorno, ela sempre terá que ser igual ou superior à minha taxa de atratividade. Se ela for igual, eu tenho que pensar se vale a pena eu arriscar meu investimento. Embora, né, esse meu investimento, ele está dando aí um retorno esperado. Né? Ele está dando, pelo menos, algo igual à minha taxa de atratividade. Se ele for inferior, eu posso abortar meu projeto. Por quê? Eu sei que eu não vou ter, quer dizer, eu estou fazendo projeções, né? Qual que é a grande parte, vamos dizer assim, negativa da taxa interna de retorno, né? O que seria negativo na taxa interna de retorno? Olha, é o modelo mais utilizado no mercado para se entrar em um investimento, a taxa interna de retorno. O que tem de ruim aí é que a taxa interna de retorno, esses cálculos que nós fazemos aqui, ele não prevê risco, não tem risco embutido aqui. Não tem inflação embutida. Não tem inflação e não tem risco. Tá? Então, ele está dando para mim um retorno, uma taxa interna de retorno, onde eu não estou contemplando o risco do investimento, onde eu não estou contemplando também qual seria a inflação desse período do meu investimento. Talvez seria o que eu tenho de negativo na tira. Tirando isso, a taxa interna de retorno é um senhor modelo, é uma senhora ferramenta
para que me ajude a tomar decisão quando eu pensar em fazer um investimento. Né? Então, eu tenho que sempre aliar, né, para fazer um investimento, eu tenho que aliar o valor presente líquido à taxa interna de retorno. Então, eu tenho que ver direitinho se, quando eu trouxer a valor presente, né, o meu investimento, se ele está dentro daquilo que eu estou esperando, né, dentro do esperado, superior a zero, quanto maior, melhor, e a taxa interna de retorno, que ela tem que ser superior sempre à minha taxa de atratividade. Se eu fizer os dois cálculos e os dois apontarem para mim que eles são favoráveis, eu posso entrar no investimento. É lógico que no mercado existe algumas variáveis que muitas vezes a gente não conta com elas, né? Por exemplo, era possível contar, olha, vamos fazendo um investimento em dezembro do ano passado. Eu fiz o cálculo da TIR, eu fiz o valor presente líquido, fiz as projeções direitinho, estimando o fluxo de caixa, né? Porque quando você está fazendo TIR ou está fazendo valor presente líquido, eu estou estimando o fluxo de caixa futuro. São estimativas. Tá? Então, mesmo que eu tivesse feito tudo isso em dezembro e tudo tivesse mostrado para mim favorável, ninguém podia prever, por exemplo, uma parada na economia mundial em função da Covid-19. Então, ninguém podia prever isso. Tá? Não havia como prever esse tipo de coisa. Mas nem morando, né, dentro da China dava para prever um troço desse. Então, é por isso que muitos investidores, eu estava lendo, acho que eu cheguei a comentar com vocês, eu li uma matéria recente aí de empreendedores, né, praticamente os chamados unicórnios, né, que daqueles empreendedores que fizeram investimentos já e superaram $1 milhão, né, nem esses aí, né, que estão sempre olhando para todas as variáveis do mercado, não enxergaram esse tipo de acontecimento. Tá? E muitos deles não abortaram projetos, não, continuam insistindo com projetos, embora tenham dispensado 40% do pessoal que trabalhava com eles. Dispensou por quê? Porque eu não vou parar, porque é bem assim, né? Se eu parar o meu projeto agora, talvez numa retomada de mercado, eu não terei pessoas treinadas e preparadas para poder seguir em frente. Então, eu não dispensei todo mundo, eu dispensei 40%, fiquei com 60%, arcando com os custos dos 60%, que vai dar para mim o quê? Vai dar para mim a condição de retomada, né, lá na frente. Então, sempre essa visão, mesmo esses empreendedores aí, que ganharam durante muito tempo muito dinheiro, não conseguiram prever esses acontecimentos, né? O pequeno nem vou levar em conta, né? Porque o pequeno não fez qualquer tipo de estimativa. O pequeno ele trabalha hoje para comer amanhã, né? Mas as grandes empresas trabalham dessa forma aqui, fazendo estimativas de cálculo, né? Para poder se manter no mercado, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a Croton, a Croton é uma sociedade anônima. Quando eu entro aqui para fazer no caso a graduação, para fazer preparar a aula ou inserir alguma coisa, a gente perde de vista, né, o número de unidades que a Croton tem pelo Brasil inteiro. A Croton o que é? Ela é uma sociedade anônima. Né? E a Croton ela se dividiu em áreas de negócio, né? Então, você tem o ensino superior, você tem ensino médio, você tem inglês, você tem editora, você tem pós-graduação, tem uma série de coisas, são várias unidades de negócio. Então, sendo uma sociedade anônima, é natural que quando deu essa parada, essa freada brusca, é natural que a alta direção da Croton se debruçou no
os números e começou a fazer projeções. Né? Hoje eu falava com o Rossini falou, pô, Paulo, você viu? A gente perdeu alguns colegas, saiu bastante gente. Por quê? Assim como qualquer outra empresa teve que dar uma reduzida no quadro para poder se ajustar a essa nova realidade econômica, a Kroton da mesma forma fez. Tá? Mas no momento que retomando é natural, você volta a contratar. Qualquer empresa faria isso. E qualquer empresa, por mais birô de risco, né? Por mais que tenha uma central de risco lá dentro, não podia prever esse acontecimento. Mas, com toda certeza, empresas que trabalham com essas ferramentas aqui de análise, tá? Elas têm condição melhor, né, de risco do que as demais. Então, a gente começa a ver, é só a gente olhar para a rua. Acho que o melhor termômetro para tudo isso é o próprio mercado. Então, a gente começa a ver que, embora, né, aqui no estado de São Paulo, não houve uma regressão na pandemia, mas a economia começa a voltar aos poucos, né? Começa a voltar devagarzinho. Então, é isso. Legal? Deu para... Legal. Isso aqui é importante, né? Por isso que eu falo que essa nossa companheira aqui, ela é para sempre, né? Então, para que vocês se mantenham em ordem com isso, e a gente tem que ter domínio do equipamento, né? Pratiquem, né? Aqui vocês têm cálculo de valor presente líquido e de cálculo de TIR. Não deixe no esquecimento, não. Façam simulações, entre com outros valores, com outras entradas de caixa, outras taxas. Façam simulações para ir treinando, tá? Para no momento que tiver que fazer, está na mão. E a minha ideia, né, se a gente voltar, está previsto assim, olha, a gente sai de férias lá na faculdade no dia 1º de julho, para voltar em 1º de agosto. A gente voltando em 1º de agosto, já conversei com o Rossini, vamos ver se a gente faz pelo menos uma aula presencial lá na faculdade para a gente praticar isso aqui. Aí a gente põe lá na lousa vários cenários e a gente vai praticando. Mas não deixem de praticar em casa isso. Ok. Beleza? Beleza. Dúvida? Não, tranquilo. Não. Na verdade, é só relembrar, né? Não, então, mas a gente só... É a mesma coisa, né? Eu quando eu estava no colégio, eu tomava uma surra danada da matemática, né? Como apanhava de matemática, logaritmo e tal. Quando eu fui para a faculdade, eu estava afastado eu já estava afastado há uns 6 anos, né? E eu fui fazer economia. Então, no primeiro, naquela época, o curso era anual, não era semestral. No primeiro ano, a gente só trabalhou com derivadas e integrais. Meu Jesus Cristo, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, nem no colégio, né? Nem no colégio. E olha que naquela época, eu tinha vindo do colégio público, e o colégio público naquela época era forte. E aí, conheci um colega, eu era gerente de banco, ele ia todo dia no banco fazer serviço para a empresa dele. A empresa que ele trabalhava era da família do Ayrton Senna, Univel. Então ele vinha todo dia, eu falei para ele, olha, cara, eu tinha carro, ele não tinha. Eu falei, você mora onde? Ele morava perto de casa. Eu falei, vamos comigo, te dou carona. Eu comecei a dar carona para ele direto. Eu falei, eu estou pensando em desistir na faculdade. Não, por quê? Eu falei, porque eu não consigo acompanhar a matemática. Tá difícil. Continua me dando carona, eu vou te ensinar matemática, porque matemática eu sou mais forte. Aí nós começamos a estudar matemática todo final de semana. Todo final de semana ele vinha na minha casa, a gente passava o sábado inteiro
trabalhando com derivadas integrais. E eu passei o ano inteiro repetindo aquilo. Nunca mais eu esqueci. Então, a única forma da gente aprender a lidar com a HP, as continhas básicas dela, né? Porque para você usar HP, calcular PMT, que é prestação, ela é fácil de fazer. Para calcular juros, ela é fácil de fazer. Calcular valor presente, valor futuro, é fácil de fazer. E esses cálculos aqui, que são um pouquinho mais complexos, porque são entradas de caixa que a gente faz a inserção, entrada de taxa de juros, se você não praticar, você esquece. Então, peguem HP aí, uns 10 minutinhos por dia, façam e refaçam, coloquem outros valores, e quando começar as aulas, eu vou conversar com o Rossini, e a gente reserva um dia lá, e nós marcamos à noite, né? Por isso o administrador do grupo não me ponha para fora por enquanto, que é uma forma da gente continuar conversando. Então, me deixem lá, tá? Me deixem lá, que a hora que começar as aulas, aí eu combino com o Rossini, combino com vocês, a gente marca um dia, aí a gente se conhece pessoalmente, né? Porque a gente só se conhece à distância, e a gente trabalha um pouquinho. Outra coisa, eu falei para o Rossini que até na sexta-feira eu posto as notas, e quando eu postar as notas, eu coloco no grupo para vocês também. Tá? Ok. Tá bom? Tá bom. Tem os outros trabalhos. Ok, professor, não esquece do 10 abençoado, hein? Olha, para mim, né, na minha visão, tudo que eu pedi para vocês, vocês fizeram. Fizeram aquele trabalho de fundo, depois fizeram... Hoje eu estava conversando com o Rossini, falei, Rossini, o pessoal foi muito legal, o pessoal fez tudo, o pessoal fez uma simulação de fundo de investimento, o pessoal fez a montagem de uma carteira com 5 ações, fez as simulações, muito legal. Eu falei, olha, foi muito bacana, tá? Eu ainda não coloquei para vocês, mas a nota é 10, tá? Ei. Mas eu só fico feliz e satisfeito quando eu fechar com o Rossini e mandar para ele o e-mail, né? Com as notas para ele poder lançar. É o que ele pediu para mim, por isso que eu perguntei para vocês, a Flávia, vocês sabem quem é? Porque a Flávia está terminando o curso e ela não fez essa disciplina. Ela precisa dessa disciplina para terminar. Isso eu ia falar para o senhor agora. Eu falei com ela, eu acabei de falar com ela, ela falou que trancou. Eu falei para o... Trancou, nas 2 últimas matérias. Eu falei para o Rossini, para ela não trancar, não. Eu faço um trabalho para ela fazer e a gente faz a avaliação do trabalho e resolve isso. Então, por isso que eu falei, até na sexta-feira, o Rossini tem que me dar uma posição. Ele dando a posição, eu fecho e mando para ele. Tá bom, gente? Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Coisa, senão nós encerramos por aqui. Obrigada. Não vou falar tchau, foi um prazer, porque a gente ainda quer fazer uma aula presencial com vocês, tá bom? Verdade. Tá Até a bom. próxima. Bom, Ficamos então, aguardando a data. tá bom. Legal. Fechado. E não me põe... Quem é o administrador do grupo? Gabriel? Eu. Acho que é. É o Gabriel. Gabriel. Então, me deixe no grupo, pelo menos por enquanto, tá bom? Cuidem e a gente continua conversando, tá? Tá bem. Obrigada, professor. Boa noite. Boa Tchau, noite. boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Nada, boa noite. Nada, tchau.